Graça e paz de novo. Amém? Glória a Deus. E hoje quero meditar com os irmãos sobre 1 Coríntios, capítulo 15. O capítulo é grande. Nós vamos pegar algumas porções, não todo o capítulo, mas vamos ver coisas muito poderosas aqui para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus tem algo para nós nesta noite. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Que bom, não é? Feche os seus olhos mais uma vez e vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós cremos, Senhor, na ressurreição de Jesus. Nós cremos no que os evangelhos dizem, no que as cartas paulinas nos ensinam, Senhor. Nós cremos, Deus amado, naquilo que nós temos pregado, que o Senhor realmente morreu, mas ressuscitou. E nesta noite, Deus, onde o mundo cristão comemora a Páscoa, nós queremos, Deus amado, trazer à nossa memória o propósito, a revelação, a essência daquilo que o Senhor fez por nós. Para a tua glória, Deus, te pedimos entendimento, te pedimos, Senhor, compreensão, te pedimos graça, em nome de Jesus, Pai. Opera em nós, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, todos nós sabemos que hoje se comemora a Páscoa, a ressurreição de Jesus. E as coisas, com o passar do tempo, às vezes perdem o valor e o sentido, ou os valores e os sentidos. E é necessário que nós paremos diante de um momento como este para uma meditação. Porque tudo que você vê e ouve sobre Páscoa nesses dias são coisas que distraem você e tiram você do foco e da verdade. Não é verdade? Certamente você recebeu, quem recebeu aqui no dia de hoje uma mensagem ou um cumprimento dizendo Feliz Páscoa? Eu recebi vários. E o que significa isso? Quando alguém diz para você Feliz Páscoa, o que você disse? Você disse obrigado, você disse amém. Certamente, não é? Mas quando você recebeu essa mensagem de Feliz Páscoa, o que realmente o seu coração percebeu? O que a sua mente pensou? O que aconteceu com você? Você pensou em quê? Você lembrou de quê? Que efeito isso causou na sua vida? E o que é desejar uma feliz Páscoa hoje, por exemplo? O que eu estou desejando de fato e de verdade? Quando alguém deseja feliz Páscoa no dia de hoje, está desejando o quê? Que interpretação se tem disso? Qual o conceito que se tem disso? Ainda que nós saibamos de fato e de verdade o que significa a Páscoa, que a palavra Páscoa significa passar por cima, foi estabelecida em Êxodo, quando o povo sai do Egito, do cativeiro, para a terra prometida, e ali o anjo passaria por cima das casas e das pessoas que tivessem o sangue de um animal que foi derramado, significando que seria uma proteção, e ali o anjo da morte não alcançaria. Trazendo para os nossos dias de hoje, é muito simples compreender, mas também é tão simples perdermos o foco e distrairmos com apenas uma festa, apenas uma cultura ou uma tradição,
e, sobretudo, a pressão da sociedade, do comércio, das festividades, e muitos de nós nem lembramos do verdadeiro sentido, do verdadeiro conceito, do que realmente é Páscoa. E eu volto a perguntar: se você disse Feliz Páscoa, ou recebeu essa mensagem de Feliz Páscoa, o que você recebeu de fato? O que significa para você de fato, de verdade, quando você recebe essa palavra? Será que você fez um retrospecto do povo saindo do Egito? Você fez um retrospecto de 2000 anos atrás, de Jesus sendo crucificado para a sua salvação? Ou seus olhos brilharam, vendo de forma profética um ovo de chocolate muito grande? Parece que vocês gostaram mais da palavra ovo de chocolate do que da morte de Jesus, está vendo? Não é verdade, né? Não é verdade. Mas, em geral, há muito equívoco e muito ensinamento errado. E, às vezes, nós nos deixamos levar pela cultura, pelo comércio, e nos perdemos no meio de tudo isso. Por isso, precisamos de renovar a nossa mente. Nesse capítulo 15, de 1 aos Coríntios, vamos ler aqui, vamos ler algumas partes. Quero ler com os irmãos hoje alguns grupos de versículos. Vamos ler do 1 ao 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Olha que coisa linda. Paulo está falando em lembrar, em trazer à memória deles o evangelho que já havia sido pregado a eles. Esse povo vivia num tempo, numa época, numa geração muito distante da nossa, e já tinha o risco de esquecer do verdadeiro evangelho. Imagina nós, nos dias de hoje, quanto mais nós corremos o risco de perdermos a verdade do evangelho. E ele fala então que anunciou esse evangelho, o qual aquelas pessoas perseveravam. E nós também temos perseverado. Mas para isso precisamos de lembrar sempre. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. São salvos se manter no coração a palavra que ouvimos. Amém? A menos que tenhado crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse texto nos fala da essência do Evangelho. Da essência do Evangelho. Eu me lembro de Gálatas capítulo 1, versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele diz assim: ainda que alguém, ou nós mesmos, ele está falando dele e dos demais apóstolos, ou qualquer outra pessoa, venha pregar a vocês um evangelho que não seja aquele que nós já anunciamos a vocês, amaldiçoe este evangelho. Ele usa a palavra seja anátema, que quer dizer amaldiçoe, maldição. Então veja bem que o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que até ele, como apóstolo, de repente podia ter um equívoco. Que os demais apóstolos, de repente, que alguém, de repente, podia mesmo andando tanto em fé e pregando tanto evangelho, um dia podia distorcer esse evangelho, ou contaminar esse evangelho, ou prejudicar esse evangelho. Ele diz assim, seja anátema. Porque, meus queridos, esse risco o ser humano corre. O ser humano corre o risco de equivocar-se, de errar. E na pregação do evangelho também.
Alguém pode viver muitos anos fiel ao Evangelho e de repente essa pessoa pode perder o equilíbrio, essa pessoa pode destoar e partir a pregar coisas contraditórias àquelas que ele pregava antes. Porque o ser humano, se ele não vigiar, ele é muito falível. E se não vigiar, qualquer um de nós podemos cair em qualquer tipo de pecado. Então, nenhum de nós está completamente imune dos erros. Por isso precisamos vigiar bastante, e por isso precisamos orar, e por isso precisamos ler a Bíblia, por isso precisamos ouvir, mas fazer aquilo que a Bíblia ensina, reter o que é bom. Amém, meus irmãos? Podemos ouvir tudo, mas só podemos reter aquilo que é bom. Então isso é muito importante, nós prestarmos atenção nisso. Vamos ler uma outra porção, do versículo 5 ao versículo 7. Aí ele está falando agora dos testemunhos de pessoas que presenciaram. Alguns presenciaram a crucificação, mas ele está falando agora exatamente de pessoas que presenciaram Jesus, que viram Jesus depois da ressurreição. Versículo 5. No contexto dos versículos anteriores, está falando que Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em versículo 5 diz: e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Apareceu aos demais apóstolos, não é? Depois foi visto por mais de 500. Quantos? 500 irmãos. Veja bem que a igreja não era só os apóstolos. Na morte de Jesus não tinha só os seus discípulos, só os seus apóstolos. Com Jesus a igreja já era grande. Então, depois da sua morte e ressurreição, em Atos nós entendemos que Jesus ficou ainda 40 dias aqui na terra, para depois subir aos céus. E ele foi visto então por Cefas, ou que é Pedro, e também por cerca de 500 irmãos. Embora na hora da morte dele, só João estava lá e algumas mulheres. Mas depois ele aparece a uma grande multidão. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Você pode imaginar a alegria, a felicidade, o entusiasmo dessas 500 pessoas, vendo aquele Jesus que havia sido crucificado, agora vivo, ressurreto. Que coisa tremenda, que coisa poderosa. E nesse período que foi escrito esse texto, muitos ainda estavam vivos. Alguns já haviam morrido, mas a maioria ainda estava viva para testemunhar do que haviam visto. E a igreja tinha como testemunho pessoas que ainda estavam ali. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Que coisa tremenda. Então, o Evangelho, o testemunho do Evangelho, a essência do Evangelho, é que Jesus de fato morreu, mas que Jesus de fato ressuscitou. Amém? Então, o teatro aqui realmente ilustrou muito bem aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. Vamos ler uma outra porção maravilhosa. Do versículo 8 ao versículo 11, está assim. Agora o apóstolo Paulo fala um pouco da sua experiência pessoal. Todos vocês devem saber que o apóstolo Paulo não fez parte do grupo de 12 discípulos. Vocês sabem que o apóstolo Paulo não fez parte desse grupo de 500 pessoas. Você sabe que o apóstolo Paulo, até esse momento, ele ainda não conhecia Jesus. Ele não tinha se convertido. Ele era, na verdade, um homem importante no contexto social e religioso da época, e ele era um perseguidor da igreja. Só depois de um tempo é que ele foi ter um encontro
com a pessoa de Jesus. Jesus então aparece a ele e dá a ele uma grande e forte experiência, onde diz a Bíblia que ele cai, né? A Bíblia diz que ele cai, e alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, possivelmente porque um homem como Paulo certamente não andava a pé, andava perseguindo os cristãos e certamente estava a cavalo mesmo. Mas a Bíblia não diz literalmente isso. Mas ele cai, fica cego, até que ele entende o que estava acontecendo com ele. Jesus fala com ele, manda alguém falar com ele, não é? Recobra a visão e ele começa só aí então o seu ministério e o seu trabalho para a glória do Senhor. Mas até aqui então ele ainda não era. Mas ele conta um pouco da sua experiência. E como ele começa a falar dele agora, ele fala assim: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Aí ele está falando da experiência de conversão dele. Ele está falando da experiência de salvação que ele teve. Embora fosse um homem muito religioso, embora fosse um homem que soubesse tudo da religião do seu povo, e estava perseguindo a igreja porque ele tinha uma convicção que com aquilo ele estava agradando a Deus. Assim são as pessoas que são cegas espiritualmente. Às vezes, em nome de Deus, elas fazem coisas horríveis. Elas perseguem as outras pessoas. Com isso, elas têm uma convicção que estão fazendo para Deus. Mas, na verdade, elas estão sendo um instrumento maligno para prejudicar a igreja. Acontece, queridos. Versículo... não, ainda nesse versículo 8, ele fala como por um nascido fora de tempo. Ele se considera um discípulo nascido fora de tempo. Ele não nasceu juntamente com a igreja, ele não nasceu juntamente com os apóstolos, ele nasceu em outro tempo. Por isso ele não considerava mais importante, até considerava inferior aos demais. Versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos. Olha só, no nosso conceito, Paulo foi menor do que os demais? Não, no nosso conceito, Paulo foi maior. Só que, dentro do plano e do projeto de Deus, não existe nenhum entre nós maior que o outro. Nenhum de nós é maior que o outro. Podemos ter funções diferentes, responsabilidades diferentes, ter unções diferentes, não é? Atribuições diferentes, sabe, queridos? Posições diferentes, mas nenhum de nós aqui é maior que o outro. No reino de Deus não tem. Mas Paulo achava-se, então, pensava que ele era menor do que os demais. Mas com os nossos olhos, pela nossa ótica, ele na verdade foi maior. Mas ele não admitiu isso, né? Graças a Deus, porque Paulo não se vangloriou no ministério que ele tinha. E ele diz, além de ser menor, ele diz que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Não achava digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha só, queridos. Às vezes as pessoas brigam tanto por título, não é? O apóstolo Paulo não se achava digno de ser chamado apóstolo. Mas nós temos uma geração hoje muito preocupada com título e se vangloriando em títulos. Versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Sou o que sou. O importante é você ser o que você é. Amém? E o que você é em Cristo Jesus? O que você é em Cristo Jesus? Sabe o que você é em Cristo Jesus? Aquilo que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que você é feito à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8 que você em Cristo Jesus é mais que vencedor. Amém, irmãos? Mas por causa de que você é tudo isso? Porque você realmente é bom? Não. Por causa daquilo que Jesus fez e fez com que você fosse, ou seja, isso que Ele quer que você seja. É o amor dEle na sua vida. Versículo 10. Mas graças a Deus, sou o que sou. E a sua graça, diga graça de Deus.
E ele diz, é a sua graça, a graça de Deus que me foi concedida. Que coisa linda, queridos. Tudo é por causa da graça do Senhor. Não é por causa de nós, não é por causa das nossas virtudes, mas é por causa da graça dele. E o que é graça? O que é graça? Favor imerecido. Ah, não é por merecimento, nenhum de nós merece, mas Jesus morreu e Jesus ressuscitou por nossa causa. Então a Páscoa é isso, Jesus, é isso, meus queridos. A Páscoa é nós recebermos a graça de Deus nas nossas vidas. Isso é graça. Isso é graça. Jesus morrer por nós, pecadores. E ele continua. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Olha que afirmação. A graça que me foi concedida não tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Ele está falando que ele era inferior aos demais apóstolos, não se considerava apóstolo, mas por causa da graça, por causa do milagre da salvação que ele recebeu, a gratidão que ele tinha no Senhor, ele trabalhou e trabalhava mais do que os demais apóstolos. Amém? Quem entende a graça e quem é grato ao Senhor, trabalha para o Senhor. Quem é grato e entende a graça, trabalha para o reino do Senhor. Amém, meus irmãos? Agora, quando uma pessoa só tem o desejo de receber algo de Deus, é porque ainda não entendeu a graça, não entendeu o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Precisa dessa revelação. E a nossa oração hoje é que Deus abra todos os olhos de todos nós nesta noite, para entendermos esta palavra, entendermos de fato e de verdade o que Jesus fez por nós. E tudo que nós fizermos para o Senhor é muito bom, mas ainda será pouco. É incomparável com aquilo que ele fez por nós e para nós. Aí ele diz que trabalhou muito mais, mas ele entende o seguinte, ponto e vírgula, né? Ele diz, trabalhei muito mais do que todos eles, é uma verdade. Mas ele diz, todavia não eu. Todavia não há virtude nisso, ele quer dizer. Todavia não são meus atributos. Todavia Deus operou não por causa de mim, mas a graça de Deus comigo operou. Amém? A graça. Nenhum de nós é bom o suficiente, competente o suficiente para realizar coisas para Deus. Se não for a graça dele, nós não podíamos de maneira alguma. Então o apóstolo Paulo, nesses poucos versículos aqui, ele nos faz entender o quanto nós precisamos também de ter um coração grato a Deus, sensível e humilde. Entender que se não fosse a graça, a misericórdia, o amor, o sacrifício dele, a entrega dele, todos nós estaríamos perdidos e não podíamos realizar nada, absolutamente nada, no reino de Deus. Entender isso, queridos, é fundamental para as nossas vidas. Do versículo 12 ao versículo 20, nós temos aqui também um texto que nos fala, nesse momento da grande vitória do Evangelho. E essa grande vitória do Evangelho está, de fato, baseado na ressurreição de Cristo Jesus. Se Cristo tivesse vindo na terra, ele veio ou não veio? Veio. Se Jesus tivesse morrido, morreu ou não morreu? Morreu. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, resolveria alguma coisa? Não bastaria ele vir? Não bastaria ele morrer e ser sepultado?
o grande efeito e o grande resultado está exatamente no fato dele ter ressuscitado. Na vinda dele aqui na terra, ele se faz humilde, nos dá um grande exemplo de serviço, de amor e de graça. Ao morrer, ele dá o maior exemplo de amor e de fidelidade ao Pai e de paixão pela humanidade, por você e por mim, que de fato não merecemos ou merecemos. Alguém aqui mereceu a morte de Jesus? Não. Mas, queridos, é a ressurreição que prova o seu poder não só sobre o pecado, mas também sobre a própria morte, que é o último inimigo a ser vencido. Jesus venceu a morte parcialmente ao ressuscitar, mas uma das próximas palavras de Apocalipse nós vamos entender que Jesus também vencerá a morte por completo. Aí, a partir daí, ninguém mais morrerá. Ninguém mais morrerá. Vamos para a eternidade com o Senhor. Amém? Vamos para a eternidade com o Senhor. Não vamos ter mais morte, tristeza, choro, angústia, decepção, frustração, nenhum tipo de problema. Ou para o inferno, para a morte eterna, que na verdade essa morte eterna não é uma eliminação, não acaba ali o sentimento, os sentidos, a pessoa vai sofrer eternamente, não é? O fim, certo? Mas aqui voltando para o texto, versículo 12, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Por quê? Porque havia uma corrente doutrinária entre eles, certamente da origem dos saduceus. Você sabe que haviam duas seitas muito fortes dentro do judaísmo, né? O judaísmo tinha várias facções, e as duas facções mais fortes eram os fariseus e os saduceus. E os saduceus não acreditavam na ressurreição, uma incoerência, mas eles não acreditavam. Certamente esses aqui receberam a influência dos saduceus. E havia uma corrente doutrinária dizendo que as pessoas não ressuscitavam. E aí Paulo fala, então, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Estão crendo à toa, não é? Mas ele fala então aqui com toda veemência que está pregando a ressurreição e ele crê na ressurreição. Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ele está aqui discorrendo sobre aquela corrente doutrinária. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Será que ele está duvidando da ressurreição de Cristo? Não. Ele está dizendo, vocês estão equivocados. Porque se Cristo não ressuscitou, a minha pregação seria uma pregação vã, e a nossa fé seria uma fé vã. Mas é claro que Cristo ressuscitou, por isso eu prego o Evangelho. É claro que Cristo ressuscitou, por isso eu creio, por isso eu tenho fé. É por isso que eu estou aqui. Amém? Por que estamos aqui nesta noite? Talvez alguns não saibam, mas estão aqui mesmo não sabendo, é porque Cristo ressuscitou. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, não haveria esse culto. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos adoração. Eu não estaria aqui pregando a palavra de Deus, e você não estaria aqui ouvindo a palavra de Deus. Mesmo que talvez você não tenha atentado para esse fato. Você está aqui porque Cristo ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ele está aqui discutindo o assunto. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ele não está afirmando que Cristo não ressuscitou.
Se nós não tivermos cuidado ao ler a Bíblia, nós podemos ler e achar que Paulo está fazendo uma afirmação aqui, ele não está conversando, ele está discutindo o assunto. Está vendo a importância de ler a Bíblia, irmãos, de forma pausada, de treinar leitura, de ler bem, com pontuação, estudar o contexto, não é? Porque qualquer versículo isolado pode tornar-se uma heresia. Então nós temos que ler o contexto. Não podemos ler apenas um versículo e desse versículo fazer um cavalo de batalha. Amém, meus queridos? Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, em nome de Jesus. É o 16, não é? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha só o que está falando aqui. Vocês afirmam que Cristo não ressuscitou. Então vocês estão tendo fé à toa. Vocês estão numa religião boba, sem sentido, não é? Qual é a diferença do cristianismo para demais religiões? É exatamente essa. Vai lá onde Confúcio foi enterrado, onde Allan Kardec foi enterrado, onde Maomé foi enterrado. Seus restos mortais estão lá. Mas vai lá onde Cristo foi sepultado. Seus restos mortais não estão lá. Essa é a diferença. Essa é a diferença das religiões. Essa é a diferença dos líderes religiosos. Jesus é o único líder que ressuscitou. Por quê? Porque ele não é simplesmente um homem, ele é o próprio Deus. E o plano de Deus era esse. Para que nós hoje pudéssemos estar aqui crendo, adorando e ministrando nesta noite de Páscoa, em nome de Jesus. E ele disse ainda, e vocês permaneceis no vosso pecado. A religião de vocês é vã, não vale nada. Se não for baseada na ressurreição de Cristo, essa religião não tem valor. Vocês permanecem no pecado, condenados pelo pecado. Mas aqueles que creem na ressurreição e recebem o Cristo ressurreto na sua vida, continua pecando e sendo pecador, mas os seus pecados já não têm domínio sobre si e os seus pecados não te condenam mais. Amém? Porque Jesus levou sobre si os pecados daqueles que creem na sua ressurreição. 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E os que já morreram, ele está dizendo. Esses dormiram os que já morreram. Então, pereceram. Acabou para eles. Mas para aqueles que crêem, haverá ressurreição. Amém? Como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aleluia, para a eternidade. Versículo 19. Esse é muito forte. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, olha só. Se a nossa esperança a essa vida se limita, ou melhor, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, para resolver os nossos problemas corriqueiros, os nossos problemas do dia a dia, os nossos problemas aqui terrenos, se a nossa esperança, a nossa fé em Cristo, ela se limita apenas a essa vida terrena, se não há expectativa de uma vida eterna, de uma vida nos céus, de um reino de Deus. Ah, meus queridos, olha o que ele fala, somos os mais infelizes de todos os homens. É por isso que a Bíblia nos dá a convicção da salvação. E quando nós falamos para algumas pessoas de outras religiões que nós somos salvos, elas não entendem. Algumas ficam bravas, porque elas não têm convicção da salvação. Porque a convicção da salvação é gerada pela fé na palavra de Deus. E quem não conhece a palavra de Deus e não crê na palavra de Deus, não pode ter esta convicção. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, qualquer que seja a religião, por mais boa que seja, se essa religião não tem convicção, não tem certeza da salvação, gente, essas pessoas são muito infelizes. Que infelicidade é essa, seguir uma religião, viver uma religião, dedicar a uma religião, sem convicção da eternidade, para ver se vai dar certo.
fazendo um montão de coisa, para ver se com isso convence Deus de lhe salvar, não é? Uns se cortam, outros fazem peregrinações, outros fazem obras de caridade, para ver se com isso consegue convencer Deus de os abençoar ou de os salvar. Mas a salvação não é através disso. A salvação é através do sacrifício de Cristo Jesus. Cadê a cruz? Roubaram a cruz. Mandei tirar aqui de trás da minha cacunda. Mas graças a Deus, queridos, nós temos a palavra e nós temos a fé. Amém? Temos a palavra e temos a fé. Aleluia. Por isso não somos infelizes. Não podemos ser infelizes. Como ser infeliz alguém que tem a salvação? Temos problemas, temos lutas, temos dificuldades, momentos de tristezas, não é verdade? Inclusive a própria felicidade. Existe felicidade o tempo todo? Eu acho que é uma utopia. Não é verdade? É uma utopia. Há momentos felizes, não é? Mas há momentos, também não há tristeza a vida toda, há momentos de tristeza. Agora, o que é felicidade? Aí é um outro conceito que nós não temos tempo aqui de desenvolver, não é? Mas as pessoas confundem felicidade com momentos que vivem. E felicidade, na verdade, não pode ser baseada em apenas momentos, não é? E para terminar, irmãos, vamos pular do versículo... versículo 20 ainda que eu não li, né? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Gostaria que vocês repetissem isso forte, diga, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém, Ele é o primeiro dos que dormem, dos que morreram. Não é? Por quê? Porque os demais que morreram nele também ressuscitarão. Vamos lá para o versículo 50 agora, para nós concluirmos. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele está falando do efeito da ressurreição. Como vamos ressuscitar, todos vão ressuscitar, e agora com um corpo transformado. Que coisa linda, queridos, não é? Você barrigudo, não vai ressuscitar mais com essa barriga horrorosa, não é? Não importa o defeito físico que você tem, você que é insatisfeito com seu cabelo, com seu corpo, você vai ressuscitar com um corpo transformado, um corpo glorificado igual o de Jesus, e vai ser para a eternidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aleluia! Um corpo que não vai morrer nunca mais. E quando esse corpo corruptível, este agora, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Diga, tragada foi a morte pela vitória. Mais uma vez, diga, Páscoa é a morte tragada pela vitória. Aleluia! Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Versículo 55. Agora ele faz aqui um poema, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, diga firme. Seja inabaláveis, diga inabalável. Seja sempre abundantes na obra do Senhor, diga abundante na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Diga, eu sei que no Senhor o meu trabalho não é vão. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Por que não é vão, queridos? Porque o meu trabalho vai me dar a salvação? Não. A salvação é de graça, através da fé em Jesus Cristo. Mas o trabalho gera uma posição espiritual no reino de Deus. Galardão, não é? Que a Bíblia chama de galardão. E quem é grato a Deus, quem ama a Deus, também tem o desejo de agradá-lo e de participar da edificação da sua igreja e do seu trabalho. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Graça e paz de novo. Amém? Glória a Deus. E hoje quero meditar com os irmãos sobre 1 Coríntios, capítulo 15. O capítulo é grande. Nós vamos pegar algumas porções, não todo o capítulo, mas vamos ver coisas muito poderosas aqui para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus tem algo para nós nesta noite. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Que bom, não é? Feche os seus olhos mais uma vez e vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós cremos, Senhor, na ressurreição de Jesus. Nós cremos no que os evangelhos dizem, no que as cartas paulinas nos ensinam, Senhor. Nós cremos, Deus amado, naquilo que nós temos pregado, que o Senhor realmente morreu, mas ressuscitou. E nesta noite, Deus, onde o mundo cristão comemora a Páscoa, nós queremos, Deus amado, trazer à nossa memória o propósito, a revelação, a essência daquilo que o Senhor fez por nós. Para a tua glória, Deus, te pedimos entendimento, te pedimos, Senhor, compreensão, te pedimos graça, em nome de Jesus, Pai. Opera em nós, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, todos nós sabemos que hoje se comemora a Páscoa, a ressurreição de Jesus. E as coisas, com o passar do tempo, às vezes perdem o valor e o sentido, ou os valores e os sentidos. E é necessário que nós paremos diante de um momento como este para uma meditação. Porque tudo que você vê e ouve sobre Páscoa nesses dias são coisas que distraem você e tiram você do foco e da verdade. Não é verdade? Certamente você recebeu, quem recebeu aqui no dia de hoje uma mensagem ou um cumprimento dizendo Feliz Páscoa? Eu recebi vários. E o que significa isso? Quando alguém diz para você Feliz Páscoa, o que você disse? Você disse obrigado, você disse amém. Certamente, não é? Mas quando você recebeu essa mensagem de Feliz Páscoa, o que realmente o seu coração percebeu? O que a sua mente pensou? O que aconteceu com você? Você pensou em quê? Você lembrou de quê? Que efeito isso causou na sua vida? E o que é desejar uma feliz Páscoa hoje, por exemplo? O que eu estou desejando de fato e de verdade?
quando alguém deseja Feliz Páscoa no dia de hoje, está desejando o quê? Que interpretação se tem disso? Qual o conceito que se tem disso? Ainda que nós saibamos de fato e de verdade o que significa a Páscoa, que a palavra Páscoa significa passar por cima, foi estabelecida em Êxodo, quando o povo sai do Egito, do cativeiro, para a terra prometida, e ali o anjo passaria por cima das casas e das pessoas que tivessem o sangue de um animal que foi derramado, significando que seria uma proteção, e ali o anjo da morte não alcançaria. Trazendo para os nossos dias de hoje, é muito simples compreender, mas também é tão simples perdermos o foco e distrairmos com apenas uma festa, apenas uma cultura ou uma tradição. E, sobretudo, a pressão da sociedade, do comércio, das festividades. E muitos de nós nem lembramos do verdadeiro sentido, do verdadeiro conceito, do que realmente é Páscoa. E eu volto a perguntar: se você disse Feliz Páscoa, ou recebeu essa mensagem de Feliz Páscoa, o que você recebeu de fato? O que significa para você de fato, de verdade, quando você recebe essa palavra? Será que você fez um retrospecto do povo saindo do Egito? Você fez um retrospecto de 2000 anos atrás, de Jesus sendo crucificado para a sua salvação? Ou seus olhos brilharam, vendo de forma profética um ovo de chocolate muito grande? Parece que vocês gostaram mais da palavra ovo de chocolate do que da morte de Jesus, está vendo? Não é verdade, né? Não é verdade. Mas, em geral, há muito equívoco e muito ensinamento errado. E, às vezes, nós nos deixamos levar pela cultura, pelo comércio, e nos perdemos no meio de tudo isso. Por isso, precisamos de renovar a nossa mente. Nesse capítulo 15 de 1 aos Coríntios, vamos ler aqui, vamos ler algumas partes. Quero ler com os irmãos hoje alguns grupos de versículos. Vamos ler do 1 ao 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Olha que coisa linda. Paulo está falando em lembrar, em trazer à memória deles o evangelho que já havia sido pregado a eles. Esse povo vivia num tempo, numa época, numa geração muito distante da nossa, e já tinha o risco de esquecer do verdadeiro evangelho. Imagina nós, nos dias de hoje, quanto mais nós corremos o risco de perdermos a verdade do evangelho. E ele fala então que anunciou esse evangelho, o qual aquelas pessoas perseveravam. E nós também temos perseverado. Mas para isso precisamos de lembrar sempre. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. São salvos se manter no coração a palavra que ouvimos. Amém? A menos que tenhado crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse texto nos fala da essência do Evangelho. Da essência do Evangelho. Eu me lembro de Gálatas capítulo 1, versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte:
Ele diz assim: ainda que alguém, ou nós mesmos, ele está falando dele e dos demais apóstolos, ou qualquer outra pessoa, venha pregar a vocês um evangelho que não seja aquele que nós já anunciamos a vocês, amaldiçoe este evangelho. Ele usa a palavra